Agora, vamos botar aqui no telão um número Vamos. impressionante. Tem muito zero, né? Tem muito número aí. Porque é mais de R$1 bilhão. Bilhão. A janela de transferência do futebol brasileiro, que se fechou na quinta-feira, bateu essa marca pela primeira vez. Recorde de grana e também de jogadores estrangeiros negociados, 53. Eles foram os destaques desse período de negociações que mexeu bastante no elenco de alguns clubes da Série A do Brasileirão. Cifras milionárias, recorde de valores e de estrangeiros. A janela de transferências do futebol brasileiro nesse início de ano deixou milhares de torcedores cheios de expectativa para o que vem por aí em 2024. Os times brasileiros investiram muito nessa janela e, assim, os clubes conseguiram, eu acho que não só melhorar os times titulares, mas, assim, existe muita preocupação em melhorar o elenco, assim, né? Dar para os técnicos mais opções. Pela primeira vez, desde a criação da janela em 2022, a marca de R$1 bilhão foi atingida. Os clubes estão recebendo alguns valores de investidores vinculados a direitos de transmissão. Existe também um período ainda de investimento das SAFs, né, que nos primeiros 2, 3, 4 anos vão receber valores, aportes dos novos donos, e tem clubes com capacidades financeiras privilegiadas, que é o caso de Flamengo, Palmeiras. A lista dos times da Série A que mais contrataram nessa janela mostra uma tendência. Menos, às vezes, é mais. Muitos dos favoritos aos principais títulos da temporada estão lá embaixo nessa tabela. Os campeões dos últimos 6 brasileiros estão entre os que menos contrataram. Nem por isso o poderio financeiro de Flamengo e Palmeiras, por exemplo, deixou de dar as caras. Minha ideia enquanto técnico para o Flamengo: contratem muito bons jogadores. Se é para contratar um jogador que ele está num processo de evolução, não faça. Dê oportunidade à base. O clube carioca foi o que mais gastou. Algo em torno de R$158 milhões para ter Vinha, Léo Ortiz e De La Cruz. De La Cruz é, sim, um titular de seleção uruguaia, jogador referência do River Plate, que é um dos grandes times da América do Sul. Certamente, de nome, talvez seja a grande contratação. Eu posso jogar em qualquer posição do meio-campo, vai ser decisão do treinador. Onde ele sentir que eu posso ajudar mais a equipe, onde ele me colocar, vou fazer o meu melhor. O Palmeiras gastou mais de R$90 milhões, mas talvez tenha sido uma permanência o que mais se comemorou entre os torcedores. O torcedor palmeirense não queria perder o maior técnico da história do clube. E a permanência dele volta a trazer o Palmeiras como protagonista para o ano. Abel Ferreira ficou. E com ele aumentou a esperança do torcedor palmeirense de ver a lista de 9 títulos em 3 anos ficar ainda maior. Às vezes o melhor reforço está em casa, né? Você não precisa buscar fora. Lucas Moura, trabalhando na entrada da grande área, bateu pro gol! Lucas no São Paulo, André no Fluminense e Hulk no Atlético Mineiro. Hulk, o ídolo do Galo! Caiu no pé do Hulk, já era. Permanências comemoradas como grandes contratações. Às vezes você não consegue contratar e manter o que você já tem já ajuda muito, né? Não é o caso das SAFs. As sociedades anônimas do futebol, clubes que agora são controlados por investidores, movimentaram bastante a janela de transferências. No Vasco, foram 9 reforços que chegaram por mais de R$120 milhões no total. O Botafogo chegou aos R$130 milhões, graças principalmente ao atacante Luiz Henrique, a maior contratação da história do futebol brasileiro. Um moleque que saiu do Vale do Carangola, sem saber de nada, sem pensar em nada, e hoje está sendo o jogador mais caro da história. Isso para mim é um orgulho, para minha família também. Outra SAF, a do Bahia, foi a responsável por algumas das contratações que mais agitaram o mercado, como Jean Lucas, ex-Santos, a mais cara da história do futebol nordestino, e Everton Ribeiro, que chegou a Salvador depois de ganhar praticamente tudo com o Flamengo. Esse projeto novo, um projeto ambicioso, com um grande sonho, né, de estar
representando tão bem essa camisa. Isso me motivou, me fez escolher, optar pelo Bahia, vestir essas cores, essa camisa. A gente vê o Bahia hoje fazendo investimentos altíssimos, dando a possibilidade de um time do Nordeste, por exemplo, talvez hoje brigar pelo título brasileiro, quem sabe? O que era inimaginável um tempo atrás, exatamente pela questão econômica, porque o campeonato de ponto corrido normalmente vai ganhar quem tem a maior capacidade de investimento. Já nos acostumamos a ver nos últimos anos cada vez mais jogadores estrangeiros atuando no futebol daqui. Nessa última janela de transferências, entre 11 de janeiro e 7 de março, foram mais de 50 negociações concretizadas de atletas que não são brasileiros. Um número recorde, que, aliás, ajudou a vermos uma mudança na regra relacionada ao limite de jogadores estrangeiros em jogos do Brasileirão. Na última terça-feira, o Conselho Técnico da CBF aprovou por unanimidade o aumento do número de jogadores de fora do país em cada partida do Campeonato Brasileiro. De 7, subiu para 9, o limite de jogadores estrangeiros por jogo em cada time. A gente tem que analisar o lado financeiro. Hoje o Brasil está para a América do Sul como a Europa está para nós. Ou seja, é aqui que está o dinheiro, aqui que é o grande centro, é onde você dá vitrine para o atleta para depois dar o salto para um grande centro europeu. Então, quando você olha com carinho para o que acontece no Equador, na Colômbia, no Uruguai ou na própria Argentina, tem ótimos nomes num custo muito mais baixo. O colombiano Ares é um exemplo de um excelente custo-benefício. Em 2021, o Fluminense pagou cerca de 3 milhões de reais pelo jogador. Hoje, segundo o Centro Internacional de Estudo em Esportes, ele é o segundo ponta mais caro fora da Europa. Valor de transferência estimado em 150 milhões de reais. A contratação de jogadores sul-americanos é facilitada para clubes brasileiros por causa do câmbio, que a nossa moeda vale mais do que a moeda deles, e também pelo tamanho do mercado do futebol brasileiro, que é muito maior do que o mercado da Argentina, do Chile, do Uruguai e de outros países da América do Sul. O Fluminense de Ares foi um que se mexeu no mercado sem gastar tanto e ficou marcado pela chegada de jogadores experientes. Os experientes têm coisas que os jovens não têm e os jovens têm coisas que os experientes não têm. Então, essa mescla eu sempre achei muito importante. O elenco tricolor tem hoje 14 jogadores acima dos 30 anos. Entre eles, Douglas Costa, 33 anos, e Renato Augusto, 35, que se juntaram a Marcelo, 35. O trio jogou a Copa do Mundo de 2018 pela seleção. Eu acho que o Fluminense soube, de fato, aproveitar as oportunidades. A gente está muito feliz com os jogadores que vieram alguns jogadores consagrados, e eu estou bastante feliz com o elenco que a gente tem. Scarpa, puxou pro pé esquerdo, abriu espaço pro chute, golaço! Olha, eu não sou mais um garoto, né? Já trintei, já. No Atlético Mineiro foram apenas 2 contratações. Gustavo Scarpa foi uma delas, pontual e precisa. O Scarpa, 2 anos atrás, foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, saiu para tentar realizar um sonho, que era jogar na Europa, volta para um time que é bom, que tem um elenco muito bom. Ele vai jogar ao lado de grandes jogadores. Eu acho que assim, ele melhora o que já está bom no Atlético, sabe? Você ter o Scarpa hoje jogando num time brasileiro, eu acho que é um luxo, assim. Fui contratado por essas características, né? Nem tanto pelos gols, mas pelas assistências, bola parada e tal. Assim como Scarpa, Borré também veio da Europa. O Internacional apresentou essa semana o atacante colombiano, que estava no Werder Bremen. No começo foi um pouco difícil tomar essa decisão, porque eu estava bem focado em ficar um pouco mais na Europa, seguir em outras ligas. Mas quando conheci o projeto do Inter, quando comecei a falar mais com os diretores e conheci a torcida, comecei a me interessar mais em vir ao Internacional. Rolou por dentro da área, primeira dele! Ener Valencia pisou na bola, ainda bateu o pé direito! O Inter, por sinal, agora pode escalar um trio de ataque 100% estrangeiro, com Borré, o argentino Alário e o equatoriano Valencia. Sinal dos tempos. É estudar, é ver as oportunidades e não gastar mais do que se deve. Tem muitas oportunidades aqui na América do Sul. Tem muito jogador bom na Europa que gostaria de voltar. É só olhar com atenção. Alário bota no fundo do gol. Lucas Alário faz. Gente, ainda bem que não pode contratar gringo aqui pro esporte espetacular. Imagina. Não, gente, tira Vamos? essa ideia aí, hein? Vamos com os campeonatos estaduais.